Olá, bom dia! No ar agora através da Rádio Eldorado FM 87.5, que tem a direção de Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros, e também pelo canal do YouTube Otivista Paracatu. Ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação, Antônio Vieira. Hoje está comigo aqui também o Tobias Thiago, ajudando nessa produção. O oferecimento é do Movimento Verde Paracatu, da Coperfan também e do VIP Studio. O nosso bate-papo de hoje é a respeito da gestão ambiental e da gestão de recursos hídricos no Brasil. A gestão ambiental no Brasil engloba o conjunto de políticas, leis e práticas destinadas a proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável. Ela atua desde a formulação de diretrizes governamentais até o licenciamento de indústrias e a fiscalização de biomas. A gestão de recursos hídricos no Brasil é fundamentada pela Política Nacional de Recursos Hídricos, pela Lei 9433 de 1997, também conhecida como a Lei das Águas. O modelo baseia-se em seis instrumentos principais focados na descentralização, na participação cidadã e na sustentabilidade do uso das águas. Para falar a respeito desse tema, está conosco aqui hoje no nosso bate-papo o doutor Zé Carlos Carvalho, que foi ministro de Meio Ambiente no governo do presidente Fernando Henrique e também foi secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais nos governos de Azeredo, Aécio Neves e Antônia Anastasia. Ele também foi o primeiro presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. No município de Paracatu, apoiou várias ações, dentre elas a criação e implantação do AT Sanitário de Paracatu, da criação de implantação do Viver de Mudas e do Centro de Treinamento e Educação Ambiental do IEF, apoiou a criação e implantação do Parque Estadual de Paracatu. Bom dia, doutor Zé Carlos. E aí, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco para esse bate-papo que tem sempre como objetivo as nossas conversas aqui no programa Pimenta Malagueta, levar informações, fazer com que a sociedade pense um pouco mais principalmente nas suas obrigações e deveres. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Tonhão. É um prazer começar essa quarta-feira aqui nesse estúdio, falando no programa Pimenta Malagueta, que por si só já revela a intenção dos temas e a magnitude dos temas que são tratados. É sempre um prazer retornar a Paracatu, onde, através da sua liderança no passado, nós tivemos a oportunidade de implantar várias iniciativas que você já mencionou na sua introdução. E estamos aqui, como sempre tenho feito, Minas afora, Brasil afora, discutindo a temática ambiental e o tema dos recursos hídricos. Bom dia, pessoal. Tobias aqui falando. Um prazer, Zé Carlos, recebê-lo aqui no nosso estúdio. E, mais uma vez, participar aqui do Pimenta Malagueta, porque eu acho que tem algumas histórias que precisam ser contadas, que muitas pessoas não sabem. E trazer uma pessoa de tanto peso para o programa faz com que a gente reforce a nossa posição, né? Reforce a nossa liderança aqui no que tange as questões ambientais. E é sempre um prazer receber uma pessoa desse tamanho, né? Zé Carlos, você que já foi um cara com um vasto currículo, né? Já teve essa experiência como ministro e como secretário, mas eu queria que você já começasse o programa fazendo um contexto geral das questões envolvendo a 9433, o seu cumprimento ou não, para você trazer um breve contexto do que você viveu desde a publicação da lei até agora, qual que é a sua visão geral desse processo. Ok, Tobias, a você também quero transmitir as minhas congratulações pelo trabalho que você realiza em Paracatu, dando sequência ao trabalho do Tonhão,
Você faz isso com muito despreendimento, com muita competência. E eu, ao entrar no tema, eu gostaria de fazer, ainda que muito resumidamente, uma análise de natureza conceitual, para que os nossos ouvintes possam entender com mais clareza aquilo que nós vamos tratar aqui durante o programa. Uma primeira questão que eu acho que é importante citar é a de que, quando nós falamos de meio ambiente, é da vida que nós estamos falando. Porque a palavra meio ambiente é uma palavra que, por vezes, não é compreendida em todo o seu alcance, em toda a sua extensão, pelo cidadão comum, que não tem chance de se dedicar aos mais variados temas da sociedade. Então, a palavra meio ambiente carrega uma grande carga de abstração. O que é real na vida do cidadão é flora, fauna, água, floresta, solo, comida, etc., etc. Né? Água, principalmente. Muito grato por lembrar. Então, é disso que nós falamos. Outra questão também que eu gostaria de introduzir e que nos remete a 9433 é um conceito fundamental, porque a questão do meio ambiente e a questão das águas, tratando água como meio ambiente, ela extrapola as fronteiras do Estado para situar-se no seio da sociedade, na esfera da cidadania. Mas se a gente não ver dessa forma o enfrentamento dos problemas ambientais e os problemas de gestão da água, nós vamos ter cada vez mais dificuldade de encaminhar as soluções para os problemas que se avolumam. Nós temos problemas de qualidade de água, principalmente nos grandes centros urbanos, decorrente de poluição, e estamos cada vez tendo mais problema de escassez de água, em razão do uso predatório da terra, principalmente, do uso insustentável da terra no Brasil. Ora, isso já era visível na década de 90, quando houve a grande discussão que levou à Lei 9433 de 1997, a chamada Lei das Águas. E a Lei das Águas, no meu entendimento, ela é uma das mais modernas políticas públicas do Brasil. E vou dizer por quê. Porque é no âmbito da 9433 que surge uma gestão colegiada, orgânica, constituída através dos comitês de bacias hidrográficas e também onde a estrutura do Estado Federal brasileiro se organiza da melhor forma. Porque, como Estado Federal, nós somos constituídos pela União, pelos estados e pelos municípios. Na tradição federalista brasileira, nunca houve um espaço institucional de cooperação bilateral, multilateral dos entes federativos. A tradição do federalismo brasileiro, até a Constituição de 1988, foi um federalismo extremamente verticalizado. O que era intermunicipal passa a ser estadual, o que é interestadual passa a ser federal. E essa regra relativamente muito rígida, ela pode ser quebrada no comitê, porque no comitê você tem União, Estado e município sentados à mesma mesa, com a participação dos usuários de água, com a participação da sociedade civil, para encaminhar a solução de problemas cruciais para a vida da sociedade, inclusive
para aprovar o plano integrado de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica. Então, essas são questões estratégicas fundamentais que estão na Lei 9433 que precisam de ser compreendidas. Todavia, lamentavelmente, em razão da fragilidade institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, eu estou usando a palavra fragilidade para não usar a palavra sucateamento, que também ocorre com o SISNAMA, com o Sistema Nacional do Meio Ambiente, os grandes objetivos e os grandes avanços da 9433 não vêm ocorrendo na intensidade, na magnitude necessária, não ser cumprido, né? porque não são cumpridos. Isso também ocorre por uma cultura institucional brasileira de ter leis muito bem concebidas, como a 9433, a 6938, que trata de meio ambiente, e de todos os demais setores de atividade no Brasil. Nós temos leis muito bem feitas em relação aos seus enunciados, mas, normalmente, a maioria da legislação brasileira falha nos meios de implementação. Uma lei que não traz adequadamente os meios de implementação acaba virando uma lei que não é completamente cumprida em toda a sua extensão. Zé Carlos, eu queria que você explicasse o seguinte. Você está falando sobre leis, legislação, beleza, a gente sabe que existe, a legislação nossa é muito avançada no Brasil, mas vamos falar na questão de comitê de bacia. Vamos falar em colegiados em geral. Quem compõe, os setores que compõem os colegiados deveriam construir consenso. Só que esses colegiados, os setores que compõem eles, entram ali dentro, cada um vai defender o seu interesse e não constrói consenso pensando na coletividade. Isso acontece com Câmara de Vereador, Senado Federal, Câmara dos Deputados Federal e Estadual, Comitê de Bacia, Conselho Nacional de Meio Ambiente, esses colegiados todos. O fato é que cada setor puxa a sardinha para o seu lado e não constrói esse consenso. Eu acho que, inclusive, é um dos problemas que nós temos, que não chega política pública verdadeira para a sociedade. Essa é uma questão que você traz, Tonhão, que realmente merece uma reflexão muito especial, porque a gestão colegiada, nos termos como ela é concebida dentro e fora do Brasil e que começou a ser construída no Brasil, na verdade, a primeira iniciativa de gestão colegiada no Brasil, verdadeiramente institucionalizada, começou com o CONAMA. Né? E começou no CONAMA porque, pela primeira vez, um conselho de políticas públicas teve poder deliberativo. Até então, nós tínhamos uma gama muito grande de conselhos consultivos, opinativos. É igual nos municípios, né? Acontece hoje. Opinativos, né? Que eu considero os conselhos consultivos, eles têm alguma utilidade, mas, na verdade, eles acabam sendo um ornamento na estrutura organizacional Para falar que existe do executivo das instituições. Como você menciona, qual que é o fundamento da gestão colegiada? A gestão colegiada, para funcionar adequadamente, ela pressupõe a construção de consensos no debate das ideias. Então, uma gestão colegiada, para ser efetiva, nenhum segmento pode entrar num determinado conselho, num colegiado, qualquer que for, já tendo maioria. Por quê? Porque o grande fundamento da gestão colegiada
é construir a maioria através da negociação. Esse é o fundamento. E eu estou à vontade para falar disso, porque quando eu reorganizei a política ambiental do Estado no governo Eduardo Azeredo, e depois retornei com Aécio Neves e Antônio Anastasia, pela primeira vez o Poder Executivo Estadual tinha minoria no Copan. Porque nós conseguimos fazer com que o Copan fosse paritário, metade governo e metade não governo. Só que a metade governo tinha um representante da Assembleia, um representante do IBAMA e um representante da Assembleia Legislativa, que não respondem ao comando do chefe do Poder Executivo Estadual. Então, você tinha que partir do princípio de fazer consensos progressivos. Esse é o fundamento do colegiado, construir consensos progressivos e construir soluções negociadas, de tal maneira que os diversos interesses têm que convergir num objetivo que seja aquele melhor para a solução do problema que está sendo colocado à decisão dos colegiados. Zé Carlos, antes de voltar para Tobias, que eu acho que ele também querendo fazer algum questionamento, há uns poucos anos atrás, o Movimento Verde fazia parte do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, o COPAM. Não sei se você lembra, mas chegou um momento que as entidades todas da sociedade civil renunciaram às vagas no Conselho. Por quê? Porque quando chegava algum processo para ser analisado pelos conselheiros, a gente já sabia o resultado, por causa exatamente dessa maioria que era atrelada ao setor produtivo e ao governo. Então, a gente sabia o resultado. Então, o que a gente estava fazendo? Ele perdendo tempo, só batendo boca, brigando e discutindo, que é a confusão. Então, nós saímos fora exatamente por causa dessa falta da real paridade. Entendeu? Então, hoje, os conselhos estão tudo desse jeito. Nas prefeituras, os conselhos municipais, todos prefeiturizados. Todos prefeiturizados. É o que o prefeito manda fazer, eles fazem igual na Câmara, as câmaras de vereador. O prefeito fala para os vereadores votar contra ou a favor de uma proposta, acabou. É troco de cargo, é troco de outros benefícios, tal, e tal, e tal. Então, essa questão dos colegiados é seríssima e a gente fala muito em democracia, mas está aí posto uma situação praticamente irresolvível dentro do contexto político nosso hoje. Olha, isso faz a gente retomar ao ponto que eu mencionei da importância dos colegiados funcionarem na base da construção de consensos progressivos e de construir maioria nas negociações. Em relação às câmaras municipais que você menciona, nós temos uma diferença, de certa forma, porque nós estamos falando de um poder, né, eleito pelo povo e, infelizmente, a gente sabe que, na maioria dos casos, os prefeitos constroem maioria nas câmaras municipais, utilizando os velhos métodos do clientelismo, do fisiologismo, que não é uma coisa específica dos poderes locais. Isso acontece nas assembleias legislativas, na Câmara. Na Câmara, agora, isso ainda está mais escancarado, com as emendas parlamentares, as famosas emendas PIX, né, que faz com que isso vire um escracho, com todo respeito aos parlamentares que constituem o Congresso Nacional, mas é uma deformação. Aí eu acho que a gente entra num terreno mais complexo, de mais difícil compreensão para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, porque isso revela
a deformação do sistema da representação popular no Brasil. Com certeza. Tá certo? Então, isso, na origem de tudo que nós estamos falando aqui, está a deformação, a distorção do sistema de representação popular e do sistema de representação política. Então, enquanto o Brasil não enfrentar uma reforma política Séria. que, no meu entendimento, é a mãe de todas as reformas, nós vamos continuar enfrentando esses problemas. É ilusório imaginar que esses problemas vão desaparecer mantendo o status quo que nós temos hoje. Mantido o status quo, esses problemas fazem parte natural do sistema de representação. Então, temos que ter uma reforma política que pense em voto distrital, distrital misto, né, em mandatos determinados. Eu, pessoalmente, defendo o fim da reeleição para presidente da República nesse modelo de representação, porque com a reeleição, o presidente, o prefeito ou o governador que é eleito, ele já toma posse no primeiro mandato como candidato. Pensando na reeleição. Ele não toma posse como presidente, governador ou prefeito. Ele toma posse como candidato à reeleição. E tudo que ele vai fazer no primeiro mandato, ele vai fazer pensando na reeleição. E isso também não permite que haja um planejamento sistêmico, bem organizado, do investimento público, do orçamento público, que é uma questão também que passa longe da preocupação da cidadania. A cidadania no Brasil não olha com atenção a lei orçamentária, porque na administração pública, aqui para aqueles que conhecem, na administração pública, o que não está no orçamento não está no mundo. O que não está no orçamento, e se o prefeito, o presidente ou o governador disser que vai fazer uma coisa, você vai procurar no orçamento, e se não tiver no orçamento, o que ele está fazendo é demagogia. O que ele está fazendo é mentir para a sociedade. Então, essas questões todas têm que aflorar ao debate da cidadania, para que a cidadania organizada e uma sociedade mobilizada possa mudar. E aí, isso implica mudanças. Eu não acredito em mudança, sem o engajamento e a mobilização da sociedade. Que é o papel que o terceiro setor tem e que vocês, como eu acompanho, desenvolvem com muita propriedade aqui em Paracatu. Tá, ô Zé Carlos, mas assim, eu queria voltar um pouquinho para a gente ainda pegar a sua visão da evolução desse sistema que a gente fala de gerenciamento de recursos hídricos. Quando a gente olha para a 9433, que ela, como você falou, muito bem elaborada, muito bem desenvolvida, mas não executada pelos poderes, eu queria que você comentasse para a gente, da sua opinião, por que os governos deixam de executar um sistema desse e o que a gente pode pensar numa proposta da sociedade civil. Será que, como por exemplo, no ano passado, nos anos anteriores, a 9433 foi atacada pelo PL 4546? Então, será mesmo que a gente tem que alterar a lei ou a gente tem que mudar a questão de prioridade junto aos governantes? Como que você vê esse ataque que aconteceu à legislação e como você vê no horizonte de futuro para a gente poder mudar um pouco essa realidade e executar um pouco mais da lei? Como eu mencionei aqui, repito, eu considero a 9433 uma das leis mais modernas do Brasil pelas razões que eu já mencionei, né? Agora, a lei não entrou em vigor na intensidade e na magnitude necessária. Quer dizer, se isso tivesse ocorrido, os comitês de bacias hidrográficas teriam hoje um papel fundamental na gestão dos recursos hídricos. E eu digo isso porque, na gestão colegiada, é importante também que isso seja
considerado, ela teve dificuldade de avançar. Por que, que ela teve dificuldade de avançar? E aí eu tenho feito uma reflexão sobre isso, Tobias. Nós somos uma sociedade aristocrática, oligárquica, fisiológica e clientelista, lamentavelmente. Essa é a cultura da sociedade brasileira. Ora, a gestão colegiada e, especialmente, a gestão do comitê, ela confronta com o modelo de decisão monocrática e unilateral da autoridade pública. Essa é que é a questão. O Tonhão mencionou aqui a questão dos conselhos municipais. Eu sou a favor da municipalização. Afinal de contas, nós somos uma federação. Né? Tem união, tem estado e municípios. Os municípios têm que ter o seu papel. Só o que a gente tem acompanhado com uma certa leniência dos estados, por quê? Porque a Lei Complementar 140, que disciplina as competências dos entes federados, ela estabelece que a competência para delegar atribuições aos municípios é do Conselho Estadual. Não é automático. O Conselho Estadual, pela Lei Complementar 140, tem que estabelecer os critérios né, para municipalizar. E como o Tonhão falou aqui, isso coincide com o que eu tenho dito aí nas minhas andanças, nas minhas palestras, por Minas e pelo país afora, ao invés de municipalização, o que nós estamos assistindo no Brasil é a prefeiturização, principalmente do licenciamento ambiental. Porque as prefeituras não têm nenhum interesse para além do licenciamento. Por exemplo, nós ainda temos hoje, falando de uma outra lei, que é a Lei de Gestão de Resíduos, que há mais de 10 anos prevê que os municípios já teriam que ter extinto os seus lixões. Nós ainda temos mais de 2.000 municípios com lixões. Ora, vamos refletir sobre um ponto. Que autoridade moral e política um município que ainda tem lixão pode ter a atribuição de fazer qualquer tipo de licenciamento ambiental? Com certeza. Entendeu? Então, são esses os pontos. Mas eu quero voltar num ponto-chave para mim. Como nós temos uma estrutura de poder muito baseado na oligarquia, na aristocracia, isso faz com que tudo aquilo que vem para desmontar o modelo de decisão baseada em atos monolíticos e unilaterais da autoridade pública, ele seja considerado inadequado, razão do PL que você mencionou. Sendo que esse PL foi mais além, porque uma das grandes conquistas da Constituição de 1988 foi ter acabado com a privatização das águas. Ele trouxe e esse PL, no fundo, ele queria mesmo, fizeram aquele PL todo, mas o que eles queriam mesmo era retornar com o modelo anterior, a Constituição de 88, que estava na Constituição outorgada pelos militares em 1967, que previa a privatização das águas. A água deixa de ser um bem de interesse comum, deixa de ser um bem público de uso comum, para poder ser negociada em mercado, né, criando uma distorção extraordinária daquilo que foi cogitado na 9433. Inclusive, no Chile, houve essa já privatização das águas no passado e eles já desmontaram isso, né? Já não tem mais essa privatização em razão de prejudicar o povo, a população, né? De uma forma geral. Mas aí, Zé Carlos, eu queria ainda entender como você viu essa evolução, né? Você que foi secretário de Estado, e eu quero focar um pouco mais em Minas Gerais, como você viu a evolução da gestão das águas e do licenciamento em Minas Gerais. Você estava lá no governo de Anastasia, né? O último governo que você esteve. E de lá para cá, na sua opinião, os comitês de bacias fortaleceram, enfraqueceram, o licenciamento fortaleceu, enfraqueceu? Como que é a sua visão desse processo? Voltando mais um pouco para Minas Gerais.
Olha, Tobias, eu tive oportunidade, o Tonhão me acompanhou praticamente todos os meus mandatos em Minas. Eu tive a oportunidade de criar, quando... Eu vou voltar a dar um passo atrás, te pedir para dar um passo atrás em relação a Minas, porque, como ministro, eu tive a oportunidade, de secretário executivo e ministro, de criar o Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco, da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Depois, em 2002, numa solenidade no Palácio do Planalto, nós demos posse aos membros do comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. E, vindo para Minas, eu dei continuidade, porque duas bacias eminentemente mineiras. O São Francisco é responsável por quase 70% das águas da bacia que chega no Atlântico. No Rio Doce, Minas é responsável por 85% das águas que chegam no Rio Doce. Então, o papel de Minas é um papel protagônico, né, em relação à disponibilidade do recurso e, por conseguinte, na sua obrigação de fazer a melhor gestão desses recursos. Mas, da mesma maneira que eu mencionei aqui as dificuldades da implementação na 9433, eu preciso de dizer também que houve avanços. Nós não ficamos parados no tempo. O que eu digo, o que eu disse e repito, é que não avançou na intensidade necessária. Que deveria, né? Mas isso não quer dizer que não houve avanço. Por exemplo, Minas Gerais, nós criamos todos os comitês das bacias hidrográficas em Minas, muito antes de qualquer outro estado. É, diferente de Goiás, que até hoje não tem todos os Muito comitês, diferente. Né? Nas nossas gestões à frente da SEMAD, nós criamos os comitês. Nós instituímos a cobrança pelo uso da água em Minas Gerais, derivada de uma iniciativa que eu já tinha tomado como ministro quando nós fizemos a primeira iniciativa de cobrança pelo uso da água, que foi no Rio Paraíba do Sul, com a GEVAP, em 2002. Em Minas, fizemos a mesma coisa. Implantamos a agência Peixe Vivo, que foi uma construção... Eu digo que criar o comitê do São Francisco, implantar o comitê, fazer funcionar e criar a agência de bacia, que é a agência Peixe Vivo, foi de uma complexidade extraordinária, porque não foi uma obra de engenharia hídrica, foi uma obra de engenharia política. Porque você estava falando de Minas e do Nordeste inteiro, né? Então, convencer todos os 5 estados a aderirem a uma única agência, como nós conseguimos aqui, foi, modéstia à parte, um trabalho de articulação... Feito, né? Muito debate, né? Institucional, muito rico. Como falou, é aquilo que eu chamo da construção de consensos progressivos. Vamos conversando, progredindo até convergir nessa solução. Então, tivemos esse grande avanço, o avanço dos comitês, o avanço da cobrança, a agência Peixe Vivo, que tem aí, pelos relatórios que eu leio, junto com os comitês de bacia, feito um trabalho muito grande, fazendo coisas que o Estado não faria. Né? Agora, é preciso de ter cuidado, porque agora mesmo na esfera federal, pelas informações que eu estou tendo, em razão da severa crise fiscal que o país está atravessando, já há informação de que até os recursos da cobrança serão congelados. Já foram congelados e foram descongelados. Então, isso é uma anomalia inadmissível, porque a cobrança não é um tributo. A cobrança tem que ser examinada no contexto da parafiscalidade. O cidadão contribuinte
está contribuindo para resolver um problema no âmbito de uma bacia hidrográfica de cuja gestão ele participa. Né? Então, isso implica que os comitês têm que estar permanentemente mobilizados na defesa dos seus interesses. E precisamos de superar também, em relação ao comitê, uma percepção que, para mim, não está clara na sociedade, principalmente no seio do cidadão comum. O comitê não é uma ONG. É preciso, cada vez mais, o comitê é um órgão de Estado. Certo. O comitê é um órgão de Estado, assim estabelecido na Lei 943 de 97. Então, quem está participando de um comitê tem que ter noção clara de que ele está participando de um órgão de Estado. Não é um órgão de governo. Ele é um ente Estado. público. Ele não é um órgão de governo. Ele é um ente público, ele é um órgão de Estado com atribuições previstas na lei para implementar os instrumentos que estão previstos na própria lei. Alguns deles fundamentais, por exemplo, como a aprovação do Plano Integrado de Recursos Hídricos, né? Um ponto-chave que cada vez mais vai demandar um papel fundamental dos comitês de bacia, que é gestão de conflito pelo uso, Crescente. porque isso vai ser crescente. Regiões que até recentemente não tinham escassez de água, porque escassez de água era um problema localizado no semiárido brasileiro. Né? Então, todo mundo sabe do semiárido. Quando a escassez chegou em São Paulo, na crise hídrica De 17, de 17, é engraçado, porque quando a escassez, que no Nordeste tem 3 séculos de escassez, é tratado como um problema crônico, e realmente é crônico. Agora, São Quando Paulo, ele chegou em São Paulo, ele virou crise hídrica. Entendeu? Ninguém nunca falou da escassez no Nordeste como uma crise hídrica. Quando ele chegou em São Paulo, ele virou uma crise hídrica. E aí é importante ressaltar a debilidade, infelizmente, tanto do Comitê do Paraíba do Sul, quanto do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E é uma crítica que eu faço, porque, na época, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como instituição do Estado, ele tinha que ter avocado para ele a gestão da crise hídrica, porque não era uma crise de São Paulo, era a água do Paraíba do Sul, que banha 3 estados, né? Inclusive Minas, que através do Rio Muriaé, do Pombe e do Paraibuna, contribui com 1/3 da vazão do Paraíba do Sul. O sistema não foi capaz de dar respostas e isso acabou sendo decidido, para quem acompanha vai se lembrar, no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Fux avocou para o Supremo a arbitragem, chamando os governadores de Minas, de Rio e de São Paulo para fazer um pacto em torno do uso da água do Paraíba do Sul, né, diante daquele quadro de escassez. Então, esses são questões, mas você falou de avanço, eu reitero os avanços que nós tivemos em Minas, organizando todos os comitês de bacia, estabelecendo a cobrança pelo uso da água, constituindo a agência Peixe Vivo para o São Francisco e a agência do Rio Doce para o Rio Doce, e espero que isso seja retomado e que o Estado possa continuar na vanguarda da gestão das águas. Mais ainda, Zé Carlos, para a gente ter um entendimento um pouco melhor, saiu o Zé Carlos, acabou o governo Anastasia, entrou o Pimentel, né? Depois de Pimentel para frente, houve mais avanços ou você entende que foi só o que foi conquistado na sua presença como secretário? Me deixa fazer essa provocação. Olha, eu vou pedir licença aos nossos ouvintes e pessoal que está nos assistindo
para deixar uma coisa aqui que eu sempre gosto de falar, porque para responder a sua pergunta eu terei que dizer. Não há nada mais suspeito do que opinião de ex. Né? Mas com isso eu não quero fugir da sua pergunta. Mas aí já respondeu. Eu não quero fugir da sua pergunta. Eu sou suspeito porque vocês acompanharam, o Tonhão acompanhou, todos aqueles da minha geração, né? E Minas assumiu a vanguarda da gestão ambiental de recursos hídricos do Brasil. Né? Isso era reconhecido nacional e internacionalmente. Nós chegamos a ser premiados pela Organização dos Estados Americanos. Muito bem. Eu acho que houve um retrocesso. E eu vou dizer qual, porque não adianta falar que houve um retrocesso apenas e não pontuar, porque aí fica um negócio meio demagógico. Né? Uma das grandes conquistas que nós tivemos em Minas, no meu entendimento, foi a descentralização da administração ambiental. Né? Primeiro, nós criamos o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Em vários outros estados, esses sistemas correm paralelamente, quanto não produzindo conflito entre eles. Então, em Minas, nós integramos completamente os dois sistemas e criamos o SISEMA, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Descentralizamos o Copan. Criamos as superintendências. Aqui no Noroeste Mineiro, na Bacia do São Francisco do Noroeste, ela foi instalada em Unai, para desgosto do Tonhão, que queria que fosse aqui em Paracatu, mas os estudos técnicos revelaram que espacialmente Unai era uma localização mais adequada e eu sempre privilegiei as decisões técnicas, sempre que elas se revelassem as melhores alternativas. Então, criamos as superintendências, descentralizamos o Copan, criamos as unidades regionais do Copan, paritárias. Tonhão é testemunha disso, me corrija se eu estiver errado. Paritárias entre governo, não governo, setor produtivo e terceiro setor, não é? E o licenciamento foi para essas regiões. Que eu acho que era um passo fundamental a ser dado, porque era a chance de você mobilizar as comunidades das regiões onde os problemas estão ocorrendo, no licenciamento. onde que os problemas estão ocorrendo, não é? E, ao mesmo tempo, fortalecer a organização da sociedade civil, né? Porque o poder público tem o seu próprio poder, o setor produtivo tem suas próprias estruturas de poder e é fundamental fortalecer a sociedade civil para que ela possa agir em condições de correlação de poder com as demais estruturas de governança. E fizemos isso. Lamentavelmente, no governo Pimentel, isso foi desfeito. Isso aí pode ser a causa da falta de incentivo da sociedade civil de participar de colegiados. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Porque não tem essa valorização. Com certeza. Então, você tinha... Né? E o licenciamento passava pelo crivo das unidades regionais. Não era o técnico do IEF que dava a licença. Ele dava o parecer, que era submetido ao colegiado. Lamentavelmente, isso foi desfeito no governo Pimentel, que sucedeu a Anastasia. Eu não... Obviamente, por ter feito de uma outra maneira, não discordo da maneira com que eles fizeram. Eles retornaram com o modelo anterior do Copan, tá certo? Criando as câmaras setoriais, E centralizando que levou
a sociedade civil a se ausentar do Copan, porque você tem numa Câmara o governo mais o setor produtivo com 8 vagas, às vezes 9, e a sociedade civil com uma vaga. Uma, 2 vagas. Uma, 2 vagas. Então, isso para mim foi um grande retrocesso. Mas eu acho assim que ainda quando a gente olha para a gestão de recursos hídricos, a sua visão é a mesma, que também conseguiu, de Anastasia para cá, enfraquecer o sistema de gerenciamento de recursos hídricos do Estado? Ou você acha que fortaleceu? Olha, eu acho que como o sistema de recursos, o sistema de recursos hídricos, como nós integramos no SISEMA, ele estava melhor estruturado para sobreviver, né? Então, eu acho que na área de recursos hídricos, embora eu não tenha acompanhado mais pormenorizadamente, eu acho que ele manteve num patamar diferentemente da política de meio ambiente, que retrocedeu muito. Bastante, A gente tem notícias de dificuldade de repasse de recursos, de congelamento, congelaram, voltaram, então tem essas questões todas, mas a única coisa, o comentário que eu faria é que não basta ter o comitê organizado. É papel do poder público valorizar os comitês. Não basta ter um comitê, é preciso valorizar os comitês. Estruturar, reconhecer os comitês, usar a agência para estruturar os comitês. Tá certo? Por quê? Você tem que dar aos comitês, né, principalmente às organizações da sociedade civil que participam dos comitês, o mesmo grau, né, de atuação do representante do setor produtivo. O representante do setor produtivo chega lá, ele tem carro, ele tem diária, ele tem hotel, ele tem tudo que é necessário para se representar de maneira adequada, né? E a representação da sociedade civil tem que ser da mesma maneira. Por isso que os conselhos, essa é uma questão mais moderna das ciências políticas, quando a gente fala de governança e de governança colegiada e participativa, não basta ser paritário. Tem que ser paritário e equipotente. Equipotente. Causar o mesmo efeito, né? Entendeu? Para que os representantes, primeiro, que a correlação de força seja respeitada. Você não pode montar um conselho que alguém já chega lá com a maioria. Mais forte que o outro. Se você monta um conselho que alguém já senta lá com a maioria, isso não é governança colegiada e participativa. Né? E, além de você ter um conselho paritário, você também precisa de ter um conselho equipotente. Zé Carlos, eu queria só fazer uma lembrança aqui, que Tobias não sabe dessa história. Eu sempre, no programa, eu costumo contar algumas histórias. A gente vê a sociedade civil, principalmente o movimento ambientalista, totalmente desmobilizado no país. O CONAMA, eu já disputei uma eleição lá via Movimento Verde para ser o representante nacional no CONAMA, 600 votantes. Hoje, falta um para votar. Não tem ninguém, acabou tudo. Em Minas Gerais, eu lembro que o movimento ambientalista, quando você era secretário, tinha total apoio. A gente fazia encontros da sociedade civil, do movimento ambientalista, o Estado dava condição para eles irem para a reunião, fazia as reuniões, eu lembro como se fosse hoje. Você colocava todo o staff de meio ambiente de Minas Gerais, FEAM, IGAM, botava todo mundo na sala. Ouvi-los. Era uma escuta. E aí o que acontece? Era um modelo de escuta. Aí a turma dava as sugestões e você implementava aquilo ali como política pública, a sugestão do movimento ambientalista. E isso acabou. Não existe mais. Hoje você não tem custeio, não tem apoio, o povo não acredita em você, te desvaloriza,
quer tirar você fora de tudo quanto é colegiado. Ouvindo isso aí, entendeu? eu lembrei até de um caso, porque quando no governo Anastasia, Aécio, eu lembro que tinha esse custeio e esse apoio. Quando eu me tornei conselheiro nas câmaras em Belo Horizonte, já era o Sávio Souza Cruz que era o secretário. E eu lembro que de tanto eu provocar na reunião, eu falava, vocês têm que pagar passagem para eu vir, vocês têm que dar um jeito. Não pagava nem passagem para eu ir para Belo Horizonte. E eu pagava do meu bolso, saía daqui, ia para Belo Horizonte de noite, voltava de madrugada, tudo do meu bolso. Aí eu enchi o saco na reunião, abri o microfone, transmissão online, e vocês têm que pagar passagem, é uma vergonha eu ter que pagar do meu bolso e vir para aqui para reunião. Público tem que pagar passagem do Aí, bolso. de tanto eu falar isso, você teve uma plenária que ele falou assim, não, publicamos hoje a portaria Tobias, que vai pagar passagem por ele agora. Isso foi na plenária, sabe? Foi uma brincadeira que ele fez assim, mas que foi daí pra frente que voltou a pagar. Porque não pagava nem passagem. Diário, então, nunca nem viu, né? E aí, hoje, eu olhando essas falas, eu fico lembrando que agora, com a história do Fidro, né? Que o Fidro tá abandonado há muitos anos, o recurso que é oriundo da Cefur, que vai para o Fidro, que tem a destinação para recuperação de bacia, para monitoramento, esse dinheiro não aparece e eu hoje sou o secretário executivo do Fórum Mineiro. E eu venho cobrando do secretário, vamos resolver esse negócio do Fidro. Vamos dar um jeito de destinar esse dinheiro, mesmo que ele exista só contabilmente, vamos destinar ele de alguma forma para as agências de bacia, para começar a contratar alguma coisa, para, né, tirar esse dinheiro do Caixa Único. E aí, sempre que eu converso com alguém do Estado, que o secretário nunca atende a gente, eles mencionam que esse dinheiro está aí contábil, mas esse dinheiro não existe. Vocês esquecem esse dinheiro, é 400 e tantos milhões, vocês esquecem. E aí, na LOA, na Lei Orçamentária de 2026, foi previsto 38 milhões para o Fidro. E aí, beleza, não, esse ano a gente vai executar. E começar a pressionar para trazer o dinheiro. Vamos, manda o dinheiro, manda o dinheiro, manda o dinheiro. Do nada, veio o veto do governador, veto orçamental em março, que deixou para o Fidro somente 2 milhões, que é o mínimo do mínimo para o custeio dos comitês de bacias, e os outros 36 milhões desapareceram. Eu queria que o senhor comentasse sobre o Fidro, porque é um ponto polêmico e é um ponto que a gente está lutando para trazer de volta esse recurso para as bacias hidrográficas. E a gente encontra uma dificuldade muito grande. Talvez o senhor tenha aqui para mim até uma sugestão para eu conversar com alguém para conseguir fazer com que o Fidro possa ser aplicado de fato nas bacias. Tobias, mais uma vez eu terei que dizer que a minha opinião é suspeita. E digo isso primeiro porque quando eu fui convidado pelo governador Eduardo Azeredo para fazer o projeto de lei de criação da SEMAD, né, as circunstâncias da história me deram essa oportunidade, e depois que a lei foi aprovada também, mercê de Deus e da confiança do Eduardo Azeredo, eu fui convidado para ser o primeiro secretário da SEMAD. No projeto de lei, nós vinculamos o recurso da Cefur à SEMAD. Esse foi o primeiro grande passo, que aquilo era um dinheiro que ficava solto no orçamento do Estado. Fizemos a vinculação e criamos o Fidro. Então, eu estou muito à vontade, porque criamos o Fidro, organizamos, o Fidro começou a receber o recurso, e tudo isso que nós conversamos aqui, de criar comitê em todas as bacias hidrográficas, e mais, fizemos plano de recursos, contratamos, na época, 22 planos de recursos hídricos. Inclusive o de Paracatu. Inclusive o de Paracatu. Do Comitê de Paracatu. Contratados. Isso foi tudo feito com dinheiro do Fidro. Porque tanto já no governo do Aécio e do Anastasia, a parcela dos recursos do Fidro que era necessária para ele implementar a política de recursos hídricos do Estado sempre foram colocadas no orçamento da SEMAD e executadas. Eu sempre dei muita importância ao orçamento, porque, como eu falei aqui, na administração pública, o que não está no orçamento não existe. E nos meus 8 anos de secretário, o ano que nós tivemos a menor execução orçamentária foi de 92%.
Então, isso sempre, para mim, foi uma questão muito, muito importante. Então, tinha, lamentavelmente, com a crise financeira que começou no governo Pimentel, os recursos foram todos contingenciados, todos. Né? Na nossa época, a partir da crise de 1988, 98, não? 98, isso, 97, 98. É. A bolha imobiliária dos Estados Unidos. Aí realmente precisou de contingenciar um pouco, mas nós tínhamos o recurso necessário. Inclusive, nós fizemos o maior programa de regularização fundiária de unidade de conservação de Minas, Eu lembro com recursos desse assunto. do FIDRO. Em que circunstância? Porque poderia falar, não, mas aí está tendo desvio de finalidade. Né? Lógico que, para evitar o desvio de finalidade, quais as unidades de conservação que nós regularizamos com recurso do FIDRO? Todas as que protegiam mananciais de abastecimento público de água. Que é a finalidade do FIDRO. Paracatu, Montes Claros. Então, todas, lá o Lapa Grande, que é onde tem a captação da Copasa. Aqui no Paracatu, que é fundamental para Para a Copasa também. a Copasa. Então, nós chegamos a aplicar 180 milhões de reais, olha, 20 anos atrás, cara, Ô, Zé Carlos, ó. do FIDRO. Agora, lamentavelmente, aí terminou, veio o governo... Que contingenciou e nunca mais veio o descontingenciou. Aí o governo que entra já acha contingenciado. E vai. Tá certo? Agora, eu acho que aí cabe à sociedade civil e aos comitês, porque os comitês têm que entender o seguinte: os comitês são órgãos de Estado, eles são independentes. Eles, independente, não gosto de usar a palavra independente, não, prefiro usar autônomos, eles têm autonomia. Porque na Constituição brasileira só tem 3 poderes independentes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, esse negócio de falar que é agência independente... Mais ou menos. Tem suas ressalvas. Né? Não, tem a autonomia. Autonomia administrativa e financeira. Então, eu acho que tem que fazer, tem que agir. Eu acho que aí eu faço uma crítica aos comitês e à sociedade civil. O pessoal parece que cansou. Fadiga de material, não mobiliza mais. O que os comitês têm que fazer? Uma representação no Tribunal de Contas do Estado. Por que os comitês juntos, o fórum, já não reúne, faz uma Ação representação. civil pública também. Faz uma representação no Tribunal de Contas do Estado por desvio de finalidade. Tá certo? Porque o dinheiro não está sendo aplicado na finalidade para a qual o fundo foi criado. Isso é improbidade também do Executivo. Fazer uma ação civil pública no Ministério Público. Também por desvio de finalidade, pedindo a aplicação do recurso. Tem que atuar. Tem que atuar, né? Entendeu? Isso é o que me ocorre, é o que eu faria. Eu, felizmente, na minha época, tive apoio dos governadores com os quais eu trabalhei e, ao contrário, a gente fortalecia o fórum, tinha recurso para fazer reuniões, o Tonhão mencionou aí. Criamos o Fórum das Organizações Não Governamentais, o Fórum de Comitê, e tudo com o apoio do Estado, para fazer aquilo que eu disse. Não basta ser paritário, tem que ser equipotente. Ora, se você tem um representante da FIENG lá, você representa a sociedade civil, tem que ser lhe dada as mesmas condições do representante da FIENG. Isso é equipotência. Entendeu? Para você poder representar bem o segmento da sociedade civil que o escolheu para você estar presente lá. Ô, Zé Carlos, ó, o tempo nosso está acabando. Eu vou te fazer uma pergunta e Tobias faz as considerações dele também para você. Mas é o seguinte... Porque a gente sabe que secretário não apita nada. Secretário, ele é assim, o lucro vai para o prefeito e o prejuízo para o secretário. Isso eu tive essa experiência.
como é que você fazia para convencer esses governadores que você trabalhou com ele, com o próprio Fernando Henrique Cardoso, para que seguissem na direção que você estava propondo com relação a essas políticas de recursos hídricos e de meio ambiente? Bom, em primeiro lugar, eu tive a sorte de trabalhar tanto na presidência da República com Fernando Henrique, como em Minas, com Eduardo Azeredo, Aécio Anastasia, com aquilo que eu chamo de políticos contemporâneos. Acabou, né? Hoje em dia nós caímos nesse debate binário, nesse dualismo de esquerda, direita. Eu trabalhei com governantes contemporâneos, com visão de futuro. Então, o diálogo era fácil, porque você estava levando... Os nossos temas são contemporâneos. E pensa na coletividade, Isso, né? contemporâneos. Então, eu, sinceramente, sempre tive apoio. Evidentemente que você mencionou uma coisa aí, que quem está no cargo tem que ter clara noção disso. O secretário não é o governo. O governo é uma abstração complexa, porque as divergências que ocorrem no seio da sociedade, meu caro Tonhão, elas se transferem para o governo. É. Então, é um trabalho permanente de articulação, de conversa, de convencimento, né? E quando você tem lideranças contemporâneas que têm visão de futuro, que sabe que o mundo está caminhando, né, na direção, numa outra direção, que apoiam e que você faz o que a gente conseguiu fazer, né? Então, você tem essa questão da contemporaneidade, né, que, no meu caso, mais a minha experiência, você conhece a minha trajetória, né? Sou funcionário público de carreira, me especializei em gestão pública na prática, conheço gestão pública, né, domino orçamento, e com isso me facilitava a fazer as negociações no âmbito do governo. Cara, então, eu acho que essas questões, né? Eu acho que se a gente ficar aqui conversando sobre isso, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Mas eu já não quero nem comentar, porque você pode falar disso muito melhor que eu, e qualquer palpite que eu vou dar aqui talvez não seja ao nível que o senhor traz para a discussão. Mas quero aqui já agradecer, né? Agradecer que você tirou esse tempinho para vir aqui conversar com a gente, tirou um tempo na sua agenda para vir a Paracatu, né? Para participar do Vire Carranca, que essa semana aconteceu. E eu acho que a sua participação reitera a importância do nosso território, reitera a relevância que nós precisamos nos empoderar para a Bacia do São Francisco. O Paracatu e Urucuia contribuem aí com 45% da água que desce para o São Francisco. Então, eu acho que é mais agradecer a sua vinda a Paracatu. Eu, como presidente, me senti lisonjeado, né? E não só vir ao Vire Carranca, mas também vir aqui no nosso programa para conversar com os nossos ouvintes e no YouTube. Então, eu espero que todo mundo possa desfrutar um pouco dessa conversa e buscar conhecer um pouco mais do senhor, tá? Muito obrigado por vir. E aí, Tonhão, vamos partir para o encerramento já para a gente poder avançar. Exatamente. Bom, Zé Carlos, eu quero deixar aqui aberto para suas considerações, seu balanço, porque nós não falamos nem 1% do que a gente precisava de conversar, já foi 1 hora, né? Mas fizesse o seu balanço do bate-papo nosso aqui e deixar sua mensagem futura aí para o nosso povo da região, do noroeste de Minas, da Bacia do Paracatu e Urucuia, que hoje é o principal comitê da Bacia do São Francisco, com 66 mil quilômetros quadrados a bacia, né? Então, deixar seu recado para a turma aí. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui com você, com o Tobias. Momento, além de rico em relação àquilo que nós discutimos, também muito prazeroso. É sempre prazeroso vir a Paracatu, cidade que eu gosto muito, de tantas que temos
em Minas. Acho que tivemos um debate rico, né? Poderíamos continuar aqui, como você falou, tratando de vários outros temas, mas o que nós discutimos aqui foi muito rico, né? Para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, também quero agradecer e também deixar um recado para o cidadão comum. Nós falamos muito de governo, né? E lembra que eu disse que a questão ambiental ela extrapola, né, o Estado para também se instalar no seio da sociedade, na esfera da cidadania. O cidadão tem um papel muito importante, né? Um papel importante, inclusive no seu dia a dia, porque a proteção do meio ambiente pressupõe mudança de comportamento da sociedade e mudança de atitudes do cidadão. Esse é o recado final que eu gostaria de deixar aqui. Um cidadão que suja a água que bebe, ele está realmente exercendo a sua cidadania? Será, né? Um cidadão que joga lixo na rua para reclamar de tarde que a rua está suja e que a prefeitura não limpa, está realmente exercendo a sua cidadania? Então, são questões que nós também temos que deixar no ar para que os seus ouvintes possam meditar sobre elas. Agradeço muito. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, doutor Zé Carlos. Hoje nós tivemos esse bate-papo com o doutor Zé Carlos Carvalho, que, como eu já disse anteriormente, foi ministro de Meio Ambiente no governo Fernando Henrique e foi governador e foi secretário de Estado de Minas Gerais nos governos de Azeredo, Aécio Neves e Anastasia, além de ter sido o primeiro presidente do Comitê do Rio São Francisco e um cidadão que contribuiu com inúmeras ações aqui em Paracatu e região, né? É um cidadão paracatuense verdadeiro, beleza? É isso aí. Agradecer aqui ao pessoal da Rádio Eldorado FM 87.5. Você continua conosco a partir de semana, no próximo sábado, né? Também através da Rádio Eldorado FM, do canal do YouTube, assistindo e ouvindo o programa Pimenta Malagueta, com mais novidades para vocês, beleza? Nossos agradecimentos ao nosso técnico, Vitor, ao Movimento Verde Paracatu, a Copefam e também ao VIP Studio por ter nos cedido esse espaço, beleza? Grande abraço a todos, até breve. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil, ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sob uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar.